Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde às pessoas que estão conosco na sala de Zoom, também quem está conosco pela transmissão, através do nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook. A gente tem dois canais transmitindo, um em português e um em inglês. Se você estiver no canal que não for mais confortável para você, pode selecionar o outro canal que também está lá disponível. A gente tem hoje a oportunidade de escutar um grande escritor que Mário nos apresentou como profeta. A gente tem vai escutar por quê? Porque o Mário considera esse adjetivo para Richard Landes a partir do que escreveu no seu livro O Mundo Inteiro Pode Estar Errado. É isso mesmo, é possível que todo mundo esteja errado. E a gente ter a oportunidade de escutar diretamente do autor, logo mais a gente espera ter o livro dele já também, o lançamento em português, mas enquanto isso a gente tem a oportunidade de escutar em primeira mão da parte dele os seus pensamentos, especialmente no momento tão delicado como o que a gente está vivendo, tão sui generis, e é tão difícil fazer análise com o curso da história em movimento, né? Então, nesse contexto, a gente poder contar com especialistas que venham nos trazer seus insights é sempre uma oportunidade. Bom, antes de passar a palavra para o Mário Fleck, que é o idealizador da Academia Judaica e o motor de todo desse programa, eu queria também aproveitar esses minutinhos iniciais para compartilhar com as pessoas que nos escutam a respeito de em que estágio nós estamos com a Academia Judaica hoje. Nós acabamos de lançar o plano de assinaturas, nós estamos com uma nova identidade visual, e uma nova plataforma de streaming também, onde todos os cursos da nossa prateleira, mais de 70 cursos, mais de 300 aulas, ou seja, também a gente tem materiais editados de curta duração, também o JFlix, que é como um Netflix judaico, com conteúdo judaico, ou seja, tudo isso está disponível na plataforma com um único clique. Já não precisa mais, não tem mais a necessidade de se inscrever em cada curso individualmente, só fazendo uma assinatura é possível ter acesso a todo o conteúdo de uma só vez. Aí na tela vocês têm o QR Code que vocês podem utilizar para saber mais. E eu convido a vocês que se deem uma oportunidade de ir lá, olhar, conhecer e depois escolher se vocês querem continuar. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar lá um material muito rico, selecionado, do mundo inteiro, que a gente vem fazendo essa curadoria de conteúdo, vem trazendo para dentro da Academia Judaica diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre temas que nos afetam como judias e como judeus. E eu acredito que é uma oportunidade a gente poder ter uma plataforma em português e a gente ter, como por exemplo, agora conosco o Richard Landes, falando em inglês, e a gente vai ter também na plataforma essa entrevista em português. Então, eu passo a bola para o Mário, para que possa seguir adiante com a condução, para a gente aproveitar o tempo do Richard. Muito obrigada. Obrigado, Kelita. Before I read Antes the de curriculum of eu ler o Professor currículo Richard Landes, I do would like to share professor with you Richard Landes, eu how queria I met him compartilhar and com vocês, how contar para this vocês uma connection história de started. como eu o So conheci e first of como a all, nossa conexão I começou. got across some Primeiramente, article about his book. eu li um The artigo name of the sobre o book is livro dele. Can the Whole O World Be nome do Wrong? livro é And then Será que o mundo todo está based on errado? this É possível que summary, o I mundo bought the book. esteja I errado? couldn't Eu comprei o leave the book livro. alone.
E eu não consegui largar o livro até eu terminar. Imediatamente após terminar, eu já tentei descobrir onde é que está esse cara. Eu tenho que encontrar esse autor em algum lugar do mundo. E eu fui bem-sucedido nisso. Eu, com amigos aqui da nossa Academia de Estudos Judaicos, nós começamos um processo de tradução do livro, que não é um trabalho pequeno, e está quase pronto. A gente espera que no final do ano a versão em português do livro já esteja pronta para ser distribuída no Brasil. Professor Richard Landes, ele trabalha no Departamento de História da Universidade de Boston e ele era diretor do Centro de Estudos do Milênio. Além disso, ele participava da Barilone University e também no Millennial Thinking. Ele tem vários livros publicados, além desse que vamos discutir hoje, que é chamado A Celebração do Orientalismo. E eu acho que esse também é um livro extremamente interessante, porque ele critica um autor muito famoso do mundo árabe, chamado Edward Said. Então, eu recomendo para vocês. Antes de começarmos com algumas perguntas aqui, eu quero ler um pedaço, um trecho da introdução do livro. É um pequeno parágrafo que vai estruturar toda a discussão que teremos hoje. E eu espero que vocês gostem como eu gostei. Essa é uma parte da introdução na qual Richard, o autor que está aqui conosco, ele dá um conselho para os leitores do livro. Ele diz o seguinte: esse livro é algo que você ama ou odeia. Você está livre para sair e largar essa análise para trás, como mesmo dizendo que é uma propaganda sionista. E por algumas perspectivas, essa é uma forma óbvia de lidar com o argumento. É fácil porque se você tiver certo, eu estou errado, né? Por outro lado, se eu estiver correto, então você, liberal, progressista, democrata, que ama a dignidade humana e a liberdade, está correndo um risco muito grande ao ignorar o que eu tenho a dizer. E ele disse um pouco depois que, se ele estiver certo, nós estamos com um problema muito profundo. E isso foi escrito antes do 7 de outubro. E é por isso que eu disse que o Richard é um profeta. Richard, estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Estamos muito felizes de poder traduzir o seu livro. Eu acho que é uma leitura obrigatória no mundo em que estamos vivendo. E e eu não consigo imaginar que na época que você escreveu, você imaginava que passaríamos pelo que estamos passando hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de que você se apresentasse, se eu esquecer de falar alguma coisa, e falar um pouco mais sobre o seu background, o que você faz hoje. Bom, eu estudei história medieval e trabalhei com movimentos messiânicos da Idade Média, majoritariamente movimentos cristãos, e acabei me envolvendo nos anos 90 com a fundação de um centro de estudos na Universidade de Boston para o estudo do milenialismo. O que é o milenialismo? É a crença de que em algum ponto no futuro haverá um céu na Terra, que é um dos livros que eu escrevi, que chama Céu na Terra, que fala sobre várias perspectivas de milenianismo. Então, é
fala de um sonho de deixar para trás essa opressão do mundo, e o cordeiro vai acordar no dia seguinte. Essa visão de um mundo perfeito tem tanto uma visão religiosa quanto secular. Por exemplo, até menciono o comunismo, porque também é um movimento que eles dizem que são seculares, mas acreditam que estão trazendo uma sociedade mais perfeita para o mundo. E um dos grupos que eu estava estudando nessa época era o Jihad Global. E esse é uma dimensão apocalíptica muito distinta, principalmente nas áreas perto de Israel, ao redor do Egito, na região da Palestina, do Líbano. Todos esses locais publicam trabalhos apocalípticos que falam sobre o apocalipse através de seus ideólogos. Na minha definição, eu acho que é um movimento no milenismo apocalíptico, e nos anos 90 eu percebi que eles eram uma força muito poderosa. Se você começar a falar com as pessoas a respeito, é, as pessoas que acreditam que vão conquistar o mundo e que haverá um califato global. E a resposta dos ocidentais era: mas isso é ridículo. E a minha resposta para eles foi: pode até ser que seja ridículo acreditar que eles vão vencer, mas o problema é no caminho para até eles perderem, eles vão causar muito dano. Os nazistas tiveram 12 anos, e desses 12 anos eles conseguiram matar milhares, dezenas de milhares de pessoas. Se contar com os soviéticos também. Então, esses movimentos, particularmente os que eu chamo de movimentos cataclísmicos ativos, que acreditam que uma grande destruição tem que ocorrer para abrir o caminho para o reino de Deus descer para a terra. Esses são os atores, eles são os que acham que devem trazer essa discussão. Esses são movimentos de mega morte, né? Um dos que eu cito no meu livro, na China, no século XIX, houve uma estimativa de um culto que matou o total de mortes resultado desses 14 anos de guerra de 1850 foram 35 milhões de pessoas. E isso antes de haver bombas e dinamite. Então, esses são movimentos incrivelmente destrutivos, e eu gosto de chamar a atenção das pessoas para isso. Pessoas muito melhores do que eu e com mais conhecimento que eu também percebem isso. Quando, no início do século XXI, quando a gente teve a Intifada Asla Jihad, ela começou um ano depois, quando Bin Laden atacou os Estados Unidos, quando houve essa guerra aberta de jihad contra a democracia, desenvolveu-se uma mentalidade no Ocidente, que é Y2K, é o Y2K, que dizia o seguinte: quando os jihadistas ataquem uma democracia, culpe a democracia. Então, quando eles atacaram Israel, principalmente a esquerda progressista do Ocidente culpou Israel. E aí, quando eles atacaram os Estados Unidos, novamente, a resposta da esquerda foi culpar os Estados Unidos. E isso está embutido no nosso pensamento, em parte por causa de um medo de ser acusado de islamofobia. Qualquer pessoa que diz que a jihad é parte do Islã, que existe um link direto da ideologia islâmica com o jihad global, se a pessoa diz isso, ela é descartada, porque falam que ele é islamofóbico. E eu tive problemas para publicar esse livro. Mas eu falei com um agente literário que quis
me fazer esse favor, e ele conseguiu publicar o livro. Richard, by the way, I am in Tel Aviv. Richard, aliás, como eu disse, eu esqueci de dizer no início, eu estou em Tel Aviv. Kelita, se houver algum problema aqui, você assume, tá? Se eu tiver algum problema de conexão ou qualquer coisa. Ontem a gente teve um alarme falso, mas qualquer coisa que acontecer, eu tenho um lugar para ir, caso seja necessário, e vocês continuam. Richard, quando você escreveu esse livro, eu quero que você faça uma conexão, o que estava acontecendo quando você escreveu o livro e os dias de hoje. Porque é como se você tivesse previsto algumas coisas. Você falou sobre o risco da estupidez do Ocidente, que desde o dia 8 de outubro, que depois do pogrom, foi a estupidez do Ocidente que apareceu nas nossas caras o tempo todo. E foi isso que você escreveu o livro. Você pode elaborar um pouco? Sim, eu comecei o livro em 2008. Ele fez umas duas ou três versões diferentes, estava trabalhando em outras coisas, estava dando aula. Então, eu demorei muito para escrever o livro, demorei quase uma década para escrevê-los. O que me desculpa, né, mas enfim. Quando eu estava trabalhando no livro, o título era Eles são tão infernos, nós somos tão estúpidos, não ia me levar ao século XXI. E parte do livro eu tentava explicar para as pessoas do Ocidente que eles cresceram dentro de democracias com um conjunto de atitudes que são novas, que são modernas e que não são compartilhadas pela vasta maioria das civilizações e culturas ao redor do mundo. De fato, eles são inimigos da democracia, jihadistas, ou eu chamo de calatas, porque eles não estão fazendo só a guerra cognitiva contra o Ocidente. Essas pessoas vivem num mundo no qual valores medievais de honra, vergonha e da legitimidade de matar alguém por conta da sua honra são dominantes, esses valores são dominantes. Então, as pessoas do Ocidente vivem numa sociedade em que esse tipo de atitude foi banida como algo imaturo e inapropriado e considerado, inclusive, criminoso. Né? Eu acho que isso não é legal em país ocidental. A gente tem dificuldade de entender isso. E eu sempre trabalhei com os meus alunos que estudavam história medieval, sempre conversei sobre isso. Vocês têm que entender a mentalidade, não é a mesma da sua. Agora, se torna muito sério quando os ocidentais olham para esse conflito no ar e percebem que a liderança dos palestinos, eu não estou falando do povo palestino, falando da liderança palestina, eles moram num mundo em que derramar o sangue pela alma árabe não é só importante, é um imperativo. A existência do Estado de Israel é uma blasfêmia para uma forma de islamismo que diz que, a não ser que o islamismo seja dominante, a validade das suas crenças está sendo questionada. Então, a presença de um Estado autônomo no coração do que seria Dar al-Islam, que seria a terra do Islã, é inaceitável, absolutamente inaceitável, e uma guerra de exterminação é perfeitamente legítima. E é isso que a gente está falando quando fala do Hamas, da Jihad Islâmica, do PLO e da autoridade palestina também. Nós só não entendemos isso. Eu escrevi o livro para dizer, acorda, vocês não estão vendo, vocês estão projetando a sua mentalidade, você está explicando com base
base no Ocidente. Essa explicação com base no Ocidente é falar assim, os palestinos estão buscando dignidade, liberdade, e os israelenses estão recusando dar isso para eles. Mas, na realidade, a liderança palestina está buscando destruir um povo livre e eles não vão trazer liberdade para os seus próprios povos. Eu não sei se vocês viram, hoje os israelenses liberaram vários filmes, vários vídeos que fizeram em Gaza dos militantes do Hamas torturando civis palestinos em Gaza. Não há nenhum sinal na história da liderança palestina de nenhuma tendência democrática, de nenhuma preocupação com os direitos humanos do seu próprio povo. Essas são só a linguagem que eles usam para enganar os ocidentais, e os ocidentais, eles parecem que estão se dedicando a ser enganados. In this scenario, Richard, nesse cenário, duas visões opostas. Uma delas é, se você pegar a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, de certa forma, pelo menos na minha interpretação, nos últimos 20 anos, fez um pouquinho da tarefa de casa para desradicalizar, mudar a situação nas madrachas, algo nesse sentido. Será que a gente pode acreditar que essa será a parte do Islã que conseguirá controlar os jihadistas e conseguir ter uma melhor situação aqui no Oriente Médio? Eu gostaria de acreditar nisso, e eu acho que é possível, mas também acho que é perigoso chegar a essa conclusão de que os sauditas agora estão do nosso lado, ou do lado da civilização democrática ocidental. Bom, a parte boa é, com o líder atual, a Arábia Saudita permitiu as mulheres adentrarem o espaço público, e isso faz muita diferença. As únicas mulheres que tinham acesso à esfera pública nos territórios palestinos, principalmente no território do Hamas, são mulheres que querem falar pela causa. E o mesmo é verdade no Afeganistão, no Irã. Na Líbia também passaram uma lei para as mulheres usarem o hijab também. Então, de certa forma, você está até certo. O Acordo de Abraão também foi um dos mais promissores que saíram ali do Oriente Médio. Talvez a gente tenha uma chance com a nova administração do Trump, mas o Trump, eu não sei, ele não é a pessoa mais consistente e confiável. Mas, enfim, a ideia de que os sauditas e outros países árabes finalmente chegaram à conclusão mais produtivo trabalhar ao lado de Israel e melhor para o seu povo do que ficar colocando o Israel na posição de bode expiatório, atacando e sacrificando o bem-estar do seu próprio povo, no que eu chamaria de uma guerra louca, mas do ponto de vista deles não é louca. Essa é a melhor forma, eles chegaram a essa conclusão. Mas se os palestinos mudassem a sua liderança e conseguissem uma liderança que estivesse mais alinhada com os acordos de Abraão, eu tenho quase certeza de que eles teriam pelo menos autonomia e talvez até conseguiriam um Estado. Mas, para fazer isso, eu creio que seria necessário. O pessoal progressista do Ocidente. Eu acho que o progressismo ocidental fez de tudo para encorajar o irredentismo dos palestinos, ao invés de conversar com eles e falar assim, olha, vocês estão criando um desastre para si mesmo. O Nakba foi uma catástrofe auto-infligida.
E os primeiros povos a falar do Nakba, a catástrofe de 1948, eles culparam a Liga Árabe por declarar uma guerra que depois eles perderam. Um, if the left were to Então, se actually a esquerda fosse de fato estivesse de fato tentando trabalhar pela sociedade civil no mundo árabe e tentar ajudá-los a desenvolver ferramentas, ao invés de desenvolver ONGs que demonizam Israel e mantêm as pessoas nesse comportamento autodestrutivo, teríamos uma chance muito maior de obter as mudanças que precisam ocorrer na cultura política palestina do que temos agora. Nesse momento, o Ocidente ele está com uma diplomacia focada no objetivo. Tem jornalistas que estão rodando a propaganda dos palestinos como sendo notícia. É propaganda de guerra, mas eles usam isso e colocam na mídia ocidental como se fosse notícia. Então, como eu tentei dizer no capítulo do meu livro, não dá para ser mais burro que isso. Richard, tem um capítulo do seu livro que fala sobre os jornalistas, a imprensa e coisas assim. Eles são de fato dominados. Como que você entende essa situação? Como que nós temos uma maior parte da imprensa na sociedade ocidental que está tão estragada, tão danificada? Bom, eu discuti isso tanto na abertura de um dos capítulos, mas eu também dediquei um capítulo exclusivo para o que eu falo para os jornalistas que estão rodando essas narrativas que acusam Israel de matar crianças, essas narrativas propagandistas, como se elas fossem notícia. É uma combinação de três fatores. Primeiro, não há nenhuma questão que há uma grande quantidade de intimidação por parte dos palestinos em relação aos jornalistas. Tem uma grande quantidade de pessoas que foi sequestrada e dois jornalistas foram obrigados a converter para o islamismo, então agora tem uma pena de morte se eles não levarem isso a sério. Eu acho que chega uma hora que você não precisa sequestrar e ameaçar um jornalista. A gente viu isso em 2014, na Operação Suketan. Eu esqueci o nome em inglês. Mas, em todo caso, em 2014, teve vários cruzes que não foram socializados e eles não aceitaram as demandas da mídia palestina. Por exemplo, uma equipe de jornalistas da Índia que viram e filmaram o Hamas construindo um míssil logo do lado do hotel. E se os Estados Unidos Hamas está mandando mísseis de uma área civil, a regra é que os jornalistas não podem cobrir isso, porque a narrativa é que o Israel está bombardeando áreas civis aleatoriamente. Então, há um monte de pequenos detalhes, né? E esses indianos, eles publicaram, mas depois que eles saíram de lá. Novamente, os veteranos que fazem cobertura no Oriente Médio, como a BBC, o New York Times, a CNN, eles já sabiam as regras, eles não desviaram dessas regras. Então, um dos elementos é esse, é a intimidação. O segundo elemento é o que poderemos chamar de comprometimento ideológico com o paradigma pós-colonialista, que diz que Israel é uma presença imperialista e os pobres palestinos são os povos originários indígenas da região e eles estão lutando pelas próprias vidas. Ok, digamos que 20% dos jornalistas
estivessem assim, eles estivessem convencidos dessa leitura da situação. E a terceira questão é mais perturbadora ainda. Eu acho que há uma, um apelo emocional aos ocidentais, e isso inclui os judeus, de um Schadenfreude moral, ou seja, um regozijo no sofrimento de Israel, quando ele é achincalhado na imprensa. Porque isso, achincalhamento moral de Israel na imprensa, por estar bombardeando civis e crianças, enfim, isso faz com que as pessoas ah, sintam alguma coisa boa em si. Eu não entendo. Ninguém fica feliz quando ouve falar que o Hamas colocou as crianças como alvo. Mas quando Israel bom, quando um cachorro morde um homem, não é uma história, mas quando um homem morde um cachorro, aí é notícia, né? Então, eu acho que essa é uma forma de, de animação, e as pessoas se sentem reasseguradas, algumas pessoas, né? Talvez pessoas demais, de que elas, elas gostam de ouvir notícias de judeus se comportando mal. E você vê isso na forma como antes de Israel invadir Gaza, já estava sendo acusado de genocídio. E é uma narrativa circular, é quase quase axiomático de que está acontecendo um genocídio em Gaza. E eu acho isso um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, é algo tipo, mostra para Israel o que eles estão fazendo, né? Então, não dá para entrar nos detalhes agora, mas os palestinos e o Hamas, em particular, deixou claro é que eles querem assegurar que eles vão engendrar o sofrimento do seu próprio povo. Não tem, por exemplo, nenhum abrigo público para os civis. E isso é um grupo que provoca os israelenses e recebem bombas o tempo todo. Então, é como se eles tivessem engendrado o sofrimento do seu próprio povo. E eles contam com os jornalistas para divulgar isso. E aí é onde você tem a compaixão ultrajada. Olha, esse povo está sofrendo. Então, o que tem de errado com os israelenses? Por que eles estão fazendo isso? Eles não querem uma resposta. Porque aí, se eles quiserem uma resposta, eles têm que culpar o Hamas e não Israel. E eles acham que os judeus estão fazendo isso porque eles são cruéis, né? Eu sempre soube que os judeus eram cruéis. Agora, olhando para o futuro, qual seria um bom cenário, considerando que você tem 1,5 bilhão de muçulmanos e os jihadistas são uma fração pequena desse número? Por que que eles não limpam isso? Será que a gente deve esperar por isso? Ou será que a gente deve ter uma guerra religiosa para corrigir isso de uma vez por toda? Bom, primeiramente, eu acho que o mais importante é fazer uma distinção entre o islamismo e a religiosidade triunfante. Essa é uma forma de crença religiosa que precisa que a religião da pessoa seja visivelmente dominante na esfera pública. Então, se a minha religião estiver no controle, os outros têm que respeitar e têm que mostrar esse respeito. E você não tem que mostrar esse respeito para os outros, desde que a situação seja uma na qual a sua religião é dominante. E é isso que faz com que você tenha confiança que sua realidade, sua religião é a certa. Se a sua religião não domina,
você tem duas opções. Dominação não é necessariamente a proposta do monoteísmo, isso seria ótimo. Ou então você fala, não, eu tenho que reestabelecer a minha dominância para ter certeza de que essa religião é a verdadeira. E essa foi não é questão do jihadista só. O jihadista é a ponta da lança, mas a lança é enorme. Principalmente no mundo de que é majoritariamente muçulmano, onde o islamismo é dominante, tem uma aderência grande nessa visão triunfalista. Por isso que nós temos Dar al-Islam, a submissão, a Sharia, a lei da Sharia, e o reino da espada, né? Que eles acham que são os países que são dominados pelos infiéis. Onde era Dar al-Shahab, vai virar Dar al-Islam. Então, o inimigo não é o islamismo em si, é essa necessidade triunfalista de dominar. E isso é do interesse de todos os infiéis do mundo e de todos os muçulmanos moderados. Todos nós temos que lutar contra isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas, por mais que elas argumentem que o islamismo, 99% dos muçulmanos, eles rejeitam essa visão medievalista do islamismo, mesmo quando as pessoas dizem isso, ainda assim eles têm medo de confrontar esse tipo de triunfalismo. E é aí que mora a luta. A gente tem que ir atrás de alguns locais óbvios em que há uma presença do jihadismo, por exemplo, no norte de Israel, o Hamas no sul, você tem os Houthis, mais ao sul ainda, e os iranianos. E isso é do interesse de qualquer país do mundo que não seja muçulmanos e de muitos países muçulmanos também, para que ver essas organizações sendo desmanteladas, a retirada do regime no Irã, que está massacrando seu próprio povo. Mas por alguma razão, ah, os países do Ocidente buscam políticas que são exatamente o oposto, que são desenhadas para preservar o Hamas, o Hezbollah, e lidar com os iranianos ao invés de se livrar dessa situação. E, novamente, é uma falha da esquerda progressista e das democracias de confrontar isso. E a questão do suicídio, né? Isso tem acontecido na Europa. Veja o que aconteceu em Amsterdã 2 noites atrás. Não foi ninguém local, foram imigrantes que estão fazendo essa bagunça na Europa. E, de fato, uma das ironias do século XXI é que os muçulmanos, eles podem ser bem-sucedidos onde os cristãos não conseguiram, que é expulsar os judeus da Europa. Eu tô rindo, mas não é engraçado, é uma tragédia. O fato é que todo mundo que conhece a história da democracia, bem, vai lhe dizer o seguinte, que os ditadores, eles perseguem os judeus. As pessoas que perseguem os judeus são aqueles que querem guerra e eles acusam os judeus de fazer exatamente o que eles planejavam fazer. Os nazistas, com os protocolos dos elders do Sião, acusaram os judeus de tentarem escravizar a humanidade, que era o projeto nazista. E a Jihad está acusando o Israel de fazer aquilo que é exatamente o programa deles, que eles falam todo santo dia. O genocídio que os alemães fizeram em relação aos judeus, você tinha padres nas igrejas alemãs que pediam o genocídio dos judeus. E é um fenômeno comum na TV palestina, seja o PA ou seja o Hamas.
E isso não é relatado na imprensa ocidental. E aí as pessoas pensam, Israel está cometendo genocídio, mas na verdade o que eles estão fazendo é promoção Right. de I uma will propaganda de genocídio. be flexible now in the remainder of the time. Nós If I temos que have ser um any pouquinho mais questions, flexíveis you agora com o know, final do tempo. Eu vou ver the se alguém meetings tem you alguma have outside pergunta. Kelly, of tá? the group, Eu não sei, você how we tem, raise the hand. So how we go você on? tem alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Pode levantar a mão. Yes, I, I have a question. Let me, Sim, just a second. And só um Raul segundo. was also with O the Raul hand também raised, parece que levantou but a you're on mão, mute, Raul. mas você está no mudo, Raul. Você tá no mudo, você tá no mudo. Oh, yes, but Kelita, may I go and with Yeah, my go, Posso question? go, falar go, então? go, Vai, go, vai, go. pode falar. You go, then Elita goes. Você Thank you fala, very depois a much, Kelly fala. Professor Landis. I have Obrigado, a professor question that Landis. disturbs me a lot when I Eu discuss tenho, everything that you isso talk é about algo que me with my perturba friends. muito quando eu And there are converso com os some meus friends that say, amigos. yeah, Há but vários don't amigos que forget that dizem, Rabin was assassinated. mas não So esqueça they que compare o something Rabin, with Isaac Rabin foi the assassinado. jihadists E and eles comparam our, isso com os I don't know how jihadistas. to call them, but Eu não sei como our diz. kind of radicals and stuff like that. O Right. nosso, My os best tipos de answer to them, radicais que because nós it's temos. very hard Qual to que é a answer. minha melhor resposta para Right. eles? So when they say, look, Bom, quando Rabin eles was dizem, assassinated. olha, Rabin foi assassinado. Listen, I mean, Rabin was Olha, the huge Rabin exception. foi uma It was grande viewed by exceção. the vast majority of Ele era Israelis as a visto pela terrible maior event. parte esse assassinato foi When visto pelos moderates were israelenses como assassinated algo in terrível. Palestine, like Quando the os whole moderados são Hashid clan was assassinados na Palestina, eliminated by por the exemplo, Shishit Husseini Claim clan, foi eliminado who in pelo fact clã were Husseini, responsible for que driving foram the Palestinians responsáveis into this por irredentist civil levar war os on the palestinos nessa Jews. questão de guerra total contra os They were judeus e proud of guerra it. irredentista. So Eles I tinham think it's orgulho two very disso. different cultures. Então, eu acho que são duas Um, culturas muito Rabin was diferentes. assassinated O Rabin foi because assassinado por during the quê? Oslo Porque process, there durante o was processo dos this acordos de Oslo, constant houve, split between havia what the houve uma Arabs said, cisão Arafat said in constante Arabic, entre and que o what he Arafat said falava em in árabe English, e o or que ele dizia em inglês. Lashon of Ezara, foreign languages, and he Ele and so falava na he língua was estrangeira, então openly ele in estava Arabic and in many of his abertamente actions falando em pursuing war, árabe, ele and estava the buscando uma Israelis were guerra sort e of os stuck israelenses estavam in a peace presos process that they num couldn't processo pull de out of, paz even though they said dos when quais they eles não entered the podiam peace sair, process mas eles disseram, quando that eles if the entraram no Palestinians processo de didn't show paz, signs que that they were se os willing to make palestinos the não dessem compromises uma necessary, they demonstração would de que eles pull estavam out. tentando fazer Um, alguma coisa em prol da paz, eles so iam sair dos Israel was in acordos. an extremely difficult situation, Israel and estava numa situação really extremamente there was a kind of difícil. culture war going E on havia uma within guerra Israel, and it cultural continues to acontecendo this dentro de day, Israel, que in inclusive which, continua até hoje, on the one hand, you had a na bunch of qual, people por um saying, lado, você tem um monte de if only pessoas we give dizendo: more, se a then we'll gente get der peace. mais, a Other gente vai people saying the conseguir more you give, paz. the E more gente likely you dizendo: are to quanto get mais war. você der, I happen mais to be of the provável é latter variety. acontecer uma guerra. Wouldn't Eu have sou mais been in para favor esse of lado. assassinating the leader, but Eu I não sou a certainly favor de wasn't assassinar happy nenhum with líder, the way he mas was eu não going. fiquei So feliz. Eu não when estava people feliz com a invoke forma something como as like discussões that, estavam as acontecendo. if to say, look, Quando both as pessoas sides invocam have isso their para dizer, olha, radical mas rightists and ambos stuff, I think the os important lados thing to têm os point seus out is that direitistas in the radicais, Palestinian sim, mas é world, the importante dizer que Palestinian no political mundo culture, the palestino, na radical right wing cultura is the política norm. palestina, They get esses radicais 98% de of the vote. direitas, eles são a norma. Nobody Eles was, conseguem 98% dos votos. it wouldn't even be a half of a percent of the vote who would have Não voted seria for nem uma. Goldstein's party. Ninguém teria votado So por I Bernstein. think that it's really Então, important assim, to eu understand that acho que é Israel importante really is a entender que democracy in a Israel, civil de society. fato, I was é talking to uma somebody today who was democracia numa saying, sociedade civil both sides need to change leadership. I said, look, e if fala todos os the lados hard part precisam is the mudar a Palestinians liderança. changing Bom, leadership. o If difícil they é os change palestinos leadership, mudar a liderança. then, Se eles mudarem a it's liderança just a matter deles, of another
vai ser só fazer uma eleição e os israelenses vão mudar a sua liderança. Os israelenses querem paz, a liderança palestina não quer. O que o povo palestino quer, aí já é difícil dizer. Se eu fosse palestino e eu estivesse constantemente encarando essa propaganda de guerra sobre como Israel está matando bebês palestinos deliberadamente, sem nenhuma crítica sobre a forma como Hamas se comporta, seria difícil para mim ser um moderado. Eu entendo para um jovem. Eu não aprovo, mas eu entendo. O que eu não entendo é por que que as pessoas no Ocidente que dizem que são progressistas estão do lado deles. Kelita, you have a question. Yes, yes, I have Kelita, a você tem question. uma Thank you, pergunta? Mark. Sim, eu tenho. Obrigada, Mário. Richard, so far we have Richard, talked até about agora the nós já distance between discutimos sobre a the Western distância thinking and entre the o jihadism. pensamento And ocidental e o but jihadismo. I think we are not talking Mas about eu the acho que nós não Eastern estamos thinking. falando sobre o Do you think pensamento oriental. do you think there is Você it's acha possible que é possível East and o West Ocidente e o to be Oriente together se against a common juntarem enemy? contra um inimigo comum? What do you mean by East? Do you mean O que the que você Arab quer dizer world, the Middle com East, or do you mean the Far Oriente? É o East? mundo árabe? No, É o Oriente mais we have distante, na Ásia? we are talking about Nós Occident estamos and falando sobre Occidental thinking. o I pensamento ocidental, when certo? we talk about Quando a Occidental, we gente think fala also de about ocidental, a gente pensa também Eastern no seu oposto, que seria o thinking. oriental. And I don't know if E eu não jihadism sei is se o inside or jihadismo ele é representative parte ou ele é for the Eastern representativo thinking. do pensamento oriental. Well, again, I ask, when you Bom, say Eastern, novamente, do you quando mean você fala everything to the oriental, o que east que or você the quer west, dizer? or do you Tudo mean que Middle está, East or what? você quer dizer o Oriente No, Médio, ou que no, tudo I'd que like está... to listen you about Não, não what sei, eu não is sei o not que que exatamente, o Occidental que eu quero thinking. saber. O que que não é Right. So, pensamento I mean, I ocidental? think that the key issue Eu of difference acho que between a Western thinking and principal diferença entre other o thinking pensamento is that ocidental e outras most formas de cultures pensamento é que a are maior parte based das on what culturas you could são call baseadas what no I que você call a chamaria, o shame que eu honor culture, chamaria and that's a de culture in which what other people think of vergonha you e honra. is the O que most que é important isso? thing. É que é uma And cultura na qual o que as all of outras your pessoas pensam de você activities are é o mais designed to importante e influence how todas as people suas see you. atividades são feitas And para so as a influenciar a forma como result, as pessoas te veem. among other Como things, it's resultado, legitimate entre to outras shed blood for the coisas, sake of é honor. legítimo Whereas derramar in the sangue West, por I think conta de honra. there's a E no significant Ocidente, eu development acho que esse foi um towards a desenvolvimento kind of significativo individual em integrity direção a uma in which integridade what individual, you na do qual o and que what you você know you do faz and e o who que você you are is sabe que more você faz e important quem in você some cases é than what other mais people think. So importante to em give you an alguns example, casos do que o que as if outras you pessoas live in a pensam. shame honor Para culture te and you dar um have not exemplo, se você done vive numa anything wrong, cultura de but honra people think e you have, vergonha, você não fez nada errado, mas se as then pessoas you are acharem que você devastated. fez algo You are errado, devastated você because fica you've lost honor devastado, porque in your você peer group. perde a And the sua fact honra that you perante o didn't seu do it grupo, o grupo de doesn't help at pares. all. E o If fato de you você não are ter feito in an nada não ajuda em integrity, what I nada. call an integrity guilt Se a culture, gente tem and you've uma not cultura de done something integridade, wrong, then culpa, e você even não though fez algo other people errado, may think that you did embora and outras pessoas disapprove of you, achem que você you fez don't algo feel errado e bad about desaprovem você, yourself. você não se You sente might feel ruim bad em about your relação a si situation, mesmo but ou you à don't sua feel bad about situação. yourself. Você And pode se vice sentir ruim versa, a in respeito da sua a shame honor situação, mas culture, não a if si you've done mesmo. something Uma that's wrong and cultura de nobody honra knows, e vergonha, that's se você fine, you fez got algo away with errado it. que ninguém If sabe, you tudo are bem. in a guilt integrity culture and you've E done se você something tem that uma nobody cultura de else knows integridade about culta e that's wrong, você you fez still algo feel que guilty. ninguém sabe So que é I think that errado, that's a você huge continua se sentindo difference, culpado. and I Então, essa honestly é uma don't think that grande you can have a diferença. democracy, Mas eu não and acho que você pode certainly I don't ter think uma you can have a free democracia. E press com certeza você as não pode ter uma long imprensa as livre shame honor is the dominant enquanto concern. For a example, during preocupação the dominante for latest vergonha e honra. in Por exemplo, no France, caso there were Dreyfus, na over França, 25 journalists tinha mais de had to 25 fight duels jornalistas que tiveram que lutar because they wrote stuff that duelos, was porque true, eles but that escreveram insulted. coisas que eram verdade, mas que Um, insultaram as pessoas. and in a shame honor culture, Numa cultura de truth vergonha e can honra, sometimes be even a more verdade, infuriating ela than pode ser lies. mais irritante do And que I a think that mentira.
E eu acho que essa é uma grande diferença. Tem pessoas em culturas de vergonha e honra que olham para uma cultura como a democracia ocidental de integridade e culpa e falam assim, eu quero imitar o que eles estão fazendo, né? E, por exemplo, o Japão é um bom exemplo disso. Isso pode acontecer. Mas o jihad representa o elemento mais regressivo dessa dinâmica da cultura de vergonha e honra. Richard, nós estamos quase terminando o nosso tempo e antes de fechar, eu gostaria de anunciar aqui para o nosso grupo que estamos criando um curso completo. Esse é só um gostinho, né, que a gente está dando do curso que implementaremos, que espero que esteja pronto no início do ano. E se você puder recomendar aqui na nossa academia, a gente gosta muito de explorar a continuidade da conversa. Aqui vai acontecer, porque nós vamos fazer um curso. Mas o que mais você nos recomendaria? Em termos de bibliografia, você também tem um podcast, não é? Fala para nós, para aqueles de nós que não são ocidentais e estúpidos, como você caracterizou, o que a gente devia ler? Deixa eu falar sobre alguns autores. Einat Wilf, Einat Wilf, Einatwilf, Sagen Moore, o Douglas Murray também. As referências serão passadas por escrito depois. Eu vou mandar para vocês uma lista e vocês podem até publicar. Agora, uma das coisas que eu quero falar, que eu não cheguei a falar, é o seguinte: no título do meu livro está assim, o mundo todo pode estar errado. Isso está o mundo inteiro está entre aspas, porque não é o mundo todo. É uma quantidade de pessoas que dominam a esfera pública no Ocidente, como os jornalistas, BBC, CNN, o New York Times, que pensam que o que eles acham é o que o mundo inteiro deveria pensar ou pensa, e eles falam em nome do mundo todo. E o que nós vimos nas últimas eleições é que nem o povo americano leva eles a sério mais. Se você tem uma eleição na qual uma pessoa que não é confiável de forma alguma, com uma personalidade horrível, consegue ganhar dos democratas, então os democratas falharam enormemente ao ganhar a confiança do povo americano. E eu acho que essas aspas no mundo inteiro, elas são importantes porque o mundo inteiro não concorda com essas pessoas. Eles vivem numa bolha na qual eles acham que falam pelo mundo todo e eles estão errados nesse sentido. Fantástico, Richard. Kelita, eu vou agradecer o Richard e depois eu passo de volta para você falar as mensagens finais. Richard, eu gostaria de agradecê-lo muito por essa hora de aprendizado que você nos proporcionou e eu recomendo às pessoas para esperarem a versão em português do livro, já está saindo em breve, está chegando. E eu gostaria de agradecê-lo pelo seu tempo. Eu mal posso esperar para ver o nosso curso começar. E eu espero que quando mantenhamos essa conexão. Eu também gostaria de ver os seus outros estudos e o que você vai desenvolver na sua base de estudos agora para frente. Kelita, por favor, faça o fechamento. Eu retorno agora para o português, falando com a nossa audiência. Eu agradeço o Richard e o Mário por essa conversa que tão esclarecedora e que deixa espaço para tantas outras perguntas que a gente vai ter a oportunidade de voltar a elas assim que o Richard voltar conosco no seu curso, no início do próximo ano.
também já na expectativa do lançamento do seu livro em português também, que é um pensamento muito esclarecedor de um contexto tão difícil de difícil compreensão para quem está do lado de um pensamento ocidental, pensar como se pensa do outro lado. Mas então isso aí ficou com uma degustação, não é um test drive, é um taste, é uma degustação mesmo, não é essa relação que nós tivemos hoje nesse espaço. Bom, e todo o conteúdo que a Academia Judaica vem trazendo, quem ainda não encontrou, não teve oportunidade de entrar para poder conhecer e ver e degustar, aí pode ter uma degustação também com todo o acervo da Academia Judaica, que já tem mais de 70 cursos, aí 300 aulas disponíveis e materiais em vários formatos, com diferentes abordagens, métodos e conteúdos, em filme, em aula, em entrevistas. Então, eu convido vocês a conhecerem com um único acesso através da assinatura, uma assinatura só através desse QR Code, vocês já podem acessar o conteúdo da Academia Judaica e depois nos dar o seu feedback também para dizer o que vocês acharam, o que vocês gostariam que nós incorporássemos, incluíssemos na nossa galeria. A gente vem buscando trazer conteúdos que sejam relevantes para o nosso público, para a nossa comunidade, para coisas que realmente façam sentido na nossa vida, já que o tempo nosso sempre é tão escasso e a gente poder ter uma seleção e uma curadoria de conteúdo num só lugar é justamente o que a gente tem buscado oferecer através da Academia Judaica, nessa plataforma de streaming, a nova plataforma que vem moderna e de fácil acesso. Convidamos vocês, mais uma vez, muito obrigada, Richard, obrigado, Mário, obrigado a Tchau, todas as obrigado. pessoas. Tchau, pessoal.